na verdade. Eu vou me apresentar que nem ele. Eu sou Paulo Vaz, tenho 34 anos. E... Enfim, conheço o Lipe desde 1999 ou 2000? 99. 1999. Eu tinha Ranger. É verdade, o Lipe fez cursinho com a minha irmã. Carro. Ô, louco. Pois é, você vê como minha irmã não quis coisa boa pra minha vida, né? Porra. E aí... Não, mas você vê, se ela tivesse casado com ele, teria sido pior. Teria sido bem. Teria sido muito pior. Teria sido muito pior. Até porque a agressão física ia ser inevitável. Entendi. Mas enfim, e aí a gente... Como eu, diferente dele, minha família, ninguém gosta de carro. Absolutamente ninguém. Eu gosto de duas coisas, eu sou apaixonado por duas coisas na vida, música e carro. Na minha família, ninguém gosta disso. Porra. Absolutamente Você é a ninguém. ovelha negra da família, então, provavelmente. Talvez, Podemos dizer mais assim. ou menos por aí. Eu não tinha com quem conversar sobre essas coisas. Quando eu conheci o Lipe, não foi o primeiro, mas o primeiro grande amigo que eu tive que eu podia conversar de carro, automobilismo, essas coisas, foi o Thiago Kifuri, do canal Sim. Máquina, Estudou no colégio. que eu conheço desde Eu os... até convidei ele pra vir aqui, mas ele tava sem data. Ah, ele tá muito ocupado, né? Kifuri virou famoso, tá difícil, Não, né? o cara grava todos os dias. O dia impressionante. Grava todos os dias, agora tá correndo e tal, enfim. Né? Ferrou. Tá A bem gente vai ocupado. montar um né? estúdio dentro do HB20 dele e a gente faz uma transmissão ao vivo. Isso. Talvez, quem sabe a gente Bota Uma um volta banco no rápida, vocês passageiro, falando. já monta faz- todo mundo, põe todo mundo lá. Seria maravilhoso. E aí com o Lipe eu já consegui desde o começo, a gente começou, pô, a gente se deu bem, né, desde o começo e tal, e falando muito de carro, a gente se aguentou desde o começo, conversando muito de carro, e aí, como você bem sabe, né, a gente frequentava lá os encontros do Clube do Palio, apesar de que eu nunca fui do Clube do Palio, Tinha estrada. tinha estrada, Ele mas eu jamais entrou no fórum, não sabe nem qual era o endereço. nunca mesmo? tive, Você nunca. só foi no... Como você fazia os encontros? Ele Era no tudo... posto. Cara, porque Onde no, você vai? quinta-feira não tinha o que fazer. Tinha informantes do fórum. Ele, que né? Ah, tá. Aí Eu eu, falei, o cara, Gil- você não tem o que fazer, você vai fazer alguma coisa? Ah, cara, eu vou no encontro do clube. Putz, não vou. Não, é verdade, você era um cara que era meio... O Lipe até ia de vez em quando, mas você ia bem menos. E quando você ia, ficava mais na galera ali, na patota dos caras, né? Eu sou uma pessoa difícil. Cara, eu fui Mentira. muito, né? Porque eu comecei aí no final de 2000, no começo de 2003 eu comecei. Eu fui no terceiro encontro oficial do Clube do Caralho. Palio, eu fui. Esse foi o meu primeiro, foi o terceiro oficial. E aí eu fui muito, até 2007, assim, eu fui bastante. Aí eu parei um pouco de ir. Foi quando eu comecei a frequentar. Foi quando eu tive 18 anos e peguei o carro. 2007? 2006 para 2007, acho. Então, mas Eu ia bastante nessa época. Eu ia a gente- quase toda Não, semana. Ia, mas Eu parei de ir no final de 2007. existia a galera do Palio, do Clube Palio Raiz, que eram vocês, e a galera do Clube Palio, Isso. e não misturava tanto. Porque vira e mexe, pô, chegava lá os moleques querendo cortar a mola e etc, né? Entendi, ele tá falando como se ele tá fazendo nossa caveira aqui. A gente não nós somos pessoas legais. Não, ele tá falando mas- que a gente é velho. Não, também. não, ao contrário. Eu tive Também que isso. conquistar a minha entrada para acessar a galera mais sênior, entendeu? Entendi. Essa é a questão toda. Entendi. Sabe o que é mais louco? O primeiro encontro do Clube do Palio que eu fui de Celta. Ô, louco. Pois é. Tinha um caminhão tinha batido no meu Ele carro. tinha tudo pra ser odiado, né? Sim, Pois é, e eu parei no meio, tinha um monte. Eu lembro dessa vez tinham 28 Foi aonde? carros. Foi aonde isso? Foi lá na Cena Madureira. Lá atrás. Eu parei parava- no meio de todos os Palio com um Celta, alugado, porque tinham batido no meu carro, Caralho, que merda. que era um Golf, não era um Palio. Ah, tá. Não era nem um Palio, era um Não, Golf. não era. Eu fui ter a estrada depois. A gente foi comprar a estrada bem depois. Eu não. A primeira estrada vocês compraram o quê? Não, foi 2006, acho, 2005. Foi 2005 que a gente comprou, mas eu comecei a ir no encontro do clube 2003, por aí. 2004. 2003 ou Ou seja, 2004. quase 10 anos lá no Clube do Palio, né? Pois é, exatamente. E aí eu e o Lipe, a gente... Até hoje a gente parece no posto. Então, É verdade. Pois é. Eu e o Lipe, a gente sempre saía muito, né? A gente saía de segunda a segunda nessa época. saía. Não tinha mulher, não tinha filho. Tava tranquilo, tinha 20 anos, 22 anos de idade. E A aí... gente começou a sair, logo que a gente se conheceu, a gente, sei lá, terminou o cursinho em 99, em 2000 a gente começou a se encontrar sempre. A sua irmã. Sim, mas você ainda era amigo da minha irmã, Sim. né? Aí depois, 2003, por aí, que aí você foi naquela viagem lá pra Angra dos Reis, né? 2002, 2003. Aí a gente começou a ficar mais amigo nós dois do que a minha irmã. Minha irmã largou a bomba lá pra mim. E aí Começou a namorar e aí, aí ela saía com o namorado e tal, e aí a gente continuou.
Tá. Saía de segunda a segunda mesmo. Enfim, a gente saía de segunda a segunda e sempre para falar de carro. Até que chegou num momento que eu olhei pro Lipe e falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa com isso, porque a gente tá só gastando dinheiro para falar de carro. Não tá servindo nada Vamos desse ter... conhecimento. Lembra Você disso? tava no bar e ficava... A gente tava no hangar. No hangar Beer, Já aqui. era mais... Aí já era em aqui- 2007 já mesmo. Era por aí. Eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa, porque assim, a gente só tá gastando dinheiro para falar de carro, a gente precisa ganhar alguma coisa. Vamos trazer uma utilidade para isso aqui. E aí a gente começou um blog na época. Você lembra disso? Porque, Escrito. aí a gente chamou Vamos lá. o Thiago também, Thiago Mendonça, que é do Automais, do comentarista de Fórmula 2, estoque, Porsche. Que fazia lá na Band, faculdade com você na fazia época. faculdade comigo e trabalhava com o Regi. Nessa Caralho. época, com o Reginaldo Leme. Cara, é muito louco, o mundo é muito pequeno, velho. Vai ligando. Muito. E aí, muito. Muito. Vai tudo cruzando. E aí, o que aconteceu? O Thiago falou, pô, vamos fazer... Eu falei, então vamos fazer o seguinte, a gente faz um blog e cada dia da semana tem um post diferente e Antes cada um disso, faz isso. a gente tentou fazer em vídeo. Só que a gente não achou quem produzisse. A gente falou, então vamos tentar fazer o blog. Isso, exatamente. E aí era isso aí que você falou, cada um tinha uma coluna em um dia. Eu tinha 2 colunas, o Thiago tinha 2 e você tinha uma, acho. Não, tinha 2. Eu falava de mercado e Então, o sustentabilidade, Thiago tinha um uma negócio e- assim. Cara, Eram em 5. 2007 vocês estavam falando de sustentabilidade. Sim. Caralho. Cara, eu tenho especialização em A sustentabilidade. eu não sabia. É verdade. A minha coluna chamava Green Wheels, que era o World of Wheels, né? E aí tinha, a minha coluna chamava Green Wheels, eu falava só de carros com tecnologias diferentes da Caralho, não sabia disso não. 2007. Pois é, a gente sempre muito antes do que deveria ser. E aí o... Tipo o YouTube. Foi tipo muito o antes YouTube. do que deveria ser. E aí foi por 2 anos. Não, a gente O blog durou 1 ano, mais ou menos. até 2000. Aí o Ricardo, que é o Zoom, né, que a gente conhece, falou, não, beleza, eu entro nessa com vocês, vamos fazer juntos. E aí a gente fez a primeira mesa redonda de automóveis Ele tinha um estúdio. e automobilismo do Brasil. Não tinha, não existia isso. Não existia. E aí, cara, ia bem até. A gente chegou a dar capa da UOL quando o Massa tomou a molada na cabeça. Ele, o Ricardo estava numa coletiva de kart, eu não lembro o que era. Não, era o lançamento da Fórmula Futuro. Ah, é verdade. Tava o da Titônio Massa lá e ele perguntou para ele, falou, meu, E o aí, Massa? E o Felipe? volta esse ano? Ele falou, não volta esse ano. E deu Foi a capa primeira da vez que UOL. alguém falou que o Felipe não ia voltar a correr na Fórmula 1 em 2009, que ele só ia Caralho. voltar em Deu 2010. capa da UOL e isso aí deu mais de 600 mil views em um Ô, dia. louco, velho. Não, deu 600 mil views em 1h30. Foi um negócio Nossa, absurdo. Foi um negócio absurdo. E a gente tinha... Por que, O que cara deu tinha capa disputado da o UOL? título no ano anterior. É. Perdeu o Nossa, isso Interlagos. foi uma merda, né, Ele velho? tava bombando, entendeu? Apesar Tava. daquele ano estar sendo ruim para Ferrari, para McLaren e tudo, ele tava em uma puta evidência. Sim, e provavelmente aquilo lá acabou com a carreira dele. Eu ia falar isso. Foi aquilo que acabou com a carreira dele, né? Eu acho que é muito difícil, né? O cara A carreira dele durou voltar... mais 5 anos, gente. Não, mas eu acho que com a carreira dele, tá bom, exagerei. Mas eu acho que como aquele ímpeto de campeão que fazia ele vencer, eu acho que foi uma junção de coisas, né? Também. Ele teve filho também naquele ano. O povo diz que quem tem filho começa a perder meio segundo. Eu sei porque naturalmente você começa a ficar mais cagão, né? E o cara toma uma molada na cabeça, foi pro hospital. Não, Muita isso. sorte o cara não ter ficado, sei lá, xarope. E daí isso. teve filho. Querendo ou não, você fica muito mais cauteloso. Você pode continuar, tipo, na vontade, mas você Eu pensa me lembro... 1, 2, 3 vezes antes de... Eu me lembro na época o Piquet falando, que se eu não me engano o Piquet teve alguma coisa parecida. Não Ele foi? teve um acidente fortíssimo na Tamburello e ele ficou... O Piquet perdeu noção Nossa, de na profundidade. Tamburello também? Na Caralho, Tamburello mas também. que merda de curva pra brasileiro, É, velho. pois é. Que merda de pista pra brasileiro, porque o Rubinho quase se fudeu. Também, lá quase Acho que empacotou. foi 87. 86 ou 87? Acho que foi 86. E ele falou exatamente isso. Ele falou Ele o bateu de quão difícil é voltar a ter essa noção de distância e de frenagem, de ponto de frenagem. É muito difícil, né? Eu acho que quando você é novo é muito mais... Bom, eu tô com 33 hoje, já não é mais igual quando era 20. E eu achei que isso não ia acontecer. Né? Mas acontece. Acontece Pra todos. mesmo. E aí a gente fez, e a gente tinha na época uma parceria com um site chamado Tásio, Que era o maior site de automobilismo do Brasil. do naquele Brasil. momento. Do Brasil. Esses caras tinham 4 milhões de acessos mês. Era um negócio... Eles eram enormes, enormes. E a gente Não, passava... era dia. Não era dia. Era bizarro.
Não era dia. Era não era dia. Tipo, era Bom, enfim, era coisa pra caramba. E na época, assim, 4 milhões de acessos é um negócio... Não, e isso tudo por causa daquele momento do Massa, de perder o título em Interlagos. É verdade. Ferrari. E aí a gente tinha, os nossos programas de automobilismo passavam, eles reproduziam. Por isso que e eles tinham uma coluna na UOL e tal, e por isso que deu... Isso durou 2 anos, e 2 anos e pouquinho. No terceiro ano a gente parou, porque... Aí o Thiago saiu. O Thiago saiu no segundo ano, já, né? Mas no começo do terceiro ano do World of Wheels, a gente falou, cara, isso aqui tá ficando muito maçante. Se hoje já é difícil ganhar dinheiro na internet, você imagina naquela época. Era uma coisa que a gente não sabia nem como vender. Mas é complicado. A gente chamou o Insano para fazer com a gente. É verdade. É verdade. Cara, mas eu vejo que ainda hoje, assim, né? Eu sei porque, pô, eu passei por esse momento no negócio de helicóptero, que até hoje o marketing dessas empresas, eles não entendem o quanto você é fundamental para disseminar sobre aquele assunto, criar conteúdo. Hoje é difícil. Imagina 10 anos atrás. Isso. A gente está em 2021. A gente, o dono, um dos donos do Tazio, era o Odinei Edson. O Odinei Edson, para quem não sabe, é um cara fortíssimo na Rádio Bandeirantes, irmão do Osmar Santos, para quem é tão velho quanto a gente aqui. Exatamente. E ele vivia de vender espaço na rádio. Ele falou pra gente uma vez sobre o Twitter estava aparecendo naquela época. E aí ele falou, cara, eu não sei, como é que vende isso? Como é que vende isso? Você imagina um cara que vivia, sei lá quantos anos, quantas décadas já, vendendo anúncio numa rádio, e o Tazio não ia para frente. Com 4 milhões de acessos, dia, ou mês, que se dane, o que fosse, era muito complicado vender. E aí a gente falou, cara, isso aqui não vai dar certo, vamos parar. Né? Decisões acertadas da vida. E talvez se a gente tivesse continuado, a gente teria conquistado mais do que já conquistamos, né? A gente parou ou mais em 2011. cedo. A gente parou em 2011. Exato. O YouTube começou a pegar mais forte de 12, 13 para frente, que começou. E aí porque o próprio Google investiu mesmo, botou grana no YouTube. E transformou num negócio de conteúdo mesmo. Isso. Né? Exatamente. Se a gente tivesse lá, talvez o YouTube tivesse bancado a gente pra gente... O YouTube, assim, eu posso fazer uma comparação chula, mas pelo que eu me lembro na época, era mais ou menos como o TikTok hoje. Entendi. Era mais para vídeo engraçadinho, para coisa... Foi criado por um propósito que acaba virando outro. Sabe? Banal não no sentido, é horrível. É um negócio que foi lançado até entender como aquele ambiente podia funcionar para o negócio, ainda não era formatado. É mais ou menos o que acontece com o TikTok. E aí...